Muito bem, vamos para outro e-mail aqui. Aqui é Henrique Santos. Fui seu aluno em Curitiba, sou aluno da Luciana Mato. Acabei de ler seu artigo Inimigo é um Só, e como o artigo fala sobre a tensão ideológica provocada pela esquerda nas pessoas e o efeito das ideias religiosas falsas que noteiam o sentimento da fé religiosa do povo, gostaria de ter informação sobre um pensador cristão, o qual escreveu sobre ateísmo no século XX, que teve um fim trágico, Jacques Maritain, que me parece teve muito envolvido com o espírito moderno da Igreja Católica, apesar de ser um tomista. É muito interessante essa sua pergunta, porque justamente nesse momento eu estou relendo o livro do Gustavo Corsão, O Século do Nada, que é um livro que todo brasileiro deveria ler. Por quê? Porque ele descreve e analisa, vamos dizer, a destruição da Igreja Católica por dentro. Quer dizer, como é que a infiltração e a infiltração comunista e a acomodação, né, dos cardeais, dos teólogos com o comunismo foi destruindo a igreja ao ponto de, vejam que coisa impressionante, na última sessão do Concílio Vaticano II, o Papa Paulo VI, ele disse a seguinte frase, ele disse: aqui no concílio a religião do Deus que se fez homem se encontrou com a religião do homem que se fez Deus. E as duas se deram muito bem. Quer dizer, isso é a mesma coisa que dizer que acabou a Igreja Católica. Porque a religião do homem que se fez Deus é o humanismo revolucionário, anticristão. Né? E se isso de repente foi admitido dentro do concílio, quer dizer que a Igreja acabou. Né? Esse Paulo VI, para mim, era um idiota completo. Ou talvez fosse um sujeito vendido mesmo, não sei. Mas um Papa dizer uma coisa dessa é o fim da picada. Né? Quer dizer, é a declaração de rendição incondicional. Olha, aqui abrimos as portas, abrimos as janelas, abrimos as pernas, abrimos tudo que podia abrir, pode entrar e fazer o que quiser, aqui virou casa de mãe Joana. Na época, o Gustavo Corsão escrevia uns artigos no Globo e mostrava a absurdidade dessas coisas. E por causa disso foi muito perseguido ali pela Arquidiocese do Rio, pressionaram para tirar a coluna dele do Globo, foi uma coisa horrorosa. E, no entanto, o homem estava montado na razão. Passado 40 anos, né, o concílio terminou, parece que terminou em 65. Passado, então, agora 42 anos, nós vemos que tudo o que ele disse se consumou. Aconteceu mesmo. Tudo aquilo que os iluminados, os cardeais iluminados, diziam que aconteceu, não aconteceu. Que aquilo ia ser uma coisa maravilhosa, que a igreja ia progredir muito, ao contrário, a igreja se decompôs, tá entendendo? Os fiéis fugiram para tudo quanto é lado, uns viraram protestantes, outros viraram ateus, outros ficaram loucos, o número de pessoas, vamos dizer, que ficaram loucas, perderam o prumo na vida por causa desse maldito Concílio Vaticano II, são milhões e milhões e milhões. Pessoas que se voltaram contra a Igreja Católica, tá entendendo? Pessoas que caíram na mão do Satanás por causa disso, foram empurrados para a mão do Satanás por esses malditos cardeais do Concílio Vaticano II. Muito bem, o guru de todos eles era o Jacques Maritain. Quer dizer, o Jacques Maritain era um sujeito que estava puxando o saco de comunista desde 1936. Você vê, eu vou mostrar só um paralelismo aqui. A coisa mais nojenta do Concílio Vaticano II foi o tal do Pacto de Metz, que foi assinado para obter a presença de alguns bispos ortodoxos biônicos, não é pelo governo soviético, bispo ortodoxo russo no concílio. A igreja assinou um acordo secreto que se comprometia a não tocar no assunto comunismo, não fazer críticas ao comunismo durante o concílio. Quer dizer, vendeu o concílio, né? Vendeu o concílio para o governo soviético. Este pacto de Metz depois foi denunciado pelo prefeito da cidade de Metz. Ele disse: olha, eu estava lá, eu vi chegar lá o cardeal Tesserand assinar com os soviéticos esse acordo. A igreja, o Vaticano, disse que não tinha, desmentiu, que não tinha acordo nenhum. Mentirosos, vagabundos, canalhas, filhos da puta. Por quê? Porque logo depois o acordo foi publicado pela própria imprensa soviética. E hoje, você sabe, está inteiramente confirmado que isso houve mesmo. Ora, como já em 63 havia o decreto de João 23, revalidando um decreto de Pio XII, que excomungava automaticamente qualquer católico que colaborasse com o regime comunista,
Esses camaradas já estavam todos auto-excomungados e sabiam disso. Portanto, a coisa já foi toda uma farsa. Não é isso? Esta farsa não veio sozinha, ela veio de uma longa infiltração que tinha começado já na década de 30. Tá certo? E esse pessoal comunista foi entrando e comprando consciências e fazendo uma devastação total. Até que no fim, vamos dizer, o próprio Papa Paulo VI teve que ser cúmplice desta porcaria. E note bem, o Gustavo Corsão, toda a formação intelectual dele foi dirigida, de certo modo, pelo Jacques Maritain, pelos livros de filosofia do Jacques Maritain. Ele adquiriu a sua formação em filosofia escolástica por intermédio do Jacques Maritain, levado pelas mãos do Jacques Maritain. Quando ele depois foi rever 30 anos de posições políticas do Jacques Maritain, ele ficou horrorizado e viu que o mestre era de fato um vendido. Tá certo? No último livro do Jacques Maritain, que se chama Les Paysans de la Garonne, o camponês da Garona, em que foi alardeado pelo mundo todo como um livro de altíssima sabedoria, o Jacques Maritain analisa todos os problemas do mundo. Só a palavra comunismo não aparece, não existe comunismo. O concílio seguiu a mesma coisa. Você pode ler as atas do comunismo, você vê que o comunismo analisa todos os males do mundo. Só o comunismo, que havia matado 100 milhões de pessoas, não. Quer dizer, fica um detalhe de somenos na história. É claro que essa papelada toda não vale nada. Essa papelada toda, tudo isso é papel pintado. Isso é uma fraude do começo até o fim e tem que ser denunciado. Não é por você respeitar a figura do seu bispo, arcebispo, cardeal, tem que chamar de eminência, que você deve deixar de dizer a verdade. Ao contrário, tem que dizer a verdade. Não por ódio a essas pessoas, mas até por amor a elas. Dizer, olha aqui, menino, você se vendeu, você vai para o inferno, como é que diz? Você fez acordo com Satanás e eu não vou usar meias palavras para falar de você, não seja você quem for, você está entendendo? Quer dizer, e nessa altura, xingar esses camaradas é uma atitude de caridade para com eles, para fazê-los sentir a gravidade do que eles estão fazendo. Agora, se você começa a falar de maneira muito educadinha e pó de arroz, tá certo? Eles se sentem protegidos, tá certo? E dentro vamos dizer, as regras de polidez são uma coisa feita para proteger o ser humano. Você não deve conceder essa proteção à pessoa que a está usando para ludibriar os outros e ludibriar a si mesma. Você está entendendo? Então, eu acho que você pegar um camarada desse, quer dizer, um prelado desse que colaborou para isso, chamar o cara de canalha, filho da puta, você está sendo muito bondoso para ele. Por quê? Porque se você falar manso, você está fortalecendo essa proteção verbal que ele criou em torno de si mesmo para poder se enganar mais facilmente. E você está colaborando com o pecado, com o crime que ele está fazendo, o crime espiritual que ele está fazendo contra ele mesmo e contra os outros. Então, não tem que dar moleza para essa gente. Ora, relendo o livro do Gustavo Corsão, que na época foi considerado um livro violentíssimo, tá certo? Uma tremenda falta de educação, que depois custou ao Corsão uma infinidade de sofrimentos, humilhações e perseguições e insultos. O que me espanta é exatamente a extrema educação, a polidez com que ele fala desses camaradas. Ele usa pelo menos 50 páginas pedindo desculpa porque vai falar mal do Jacques Maritain. Tá certo? Ora, nesse ponto ele estava até enganado, equivocado intelectualmente, porque ele considera o Jacques Maritain um grande filósofo. O Jacques Maritain não é um grande filósofo sob aspecto nenhum. Ele não tem uma obra filosófica que importe. Ali dentro do movimento escolástico, foi um movimento inaugurado por Leão XIII, cuja orientação básica do Leão XIII era que a igreja deveria se ater mais ou menos sempre que possível aos ensinos, mais de perto possível aos ensinamentos de Santo Tomás de Aquino. Com esta indicação, Leão XIII renovou o interesse pelos estudos escolásticos e criou o chamado movimento neoescolástico. Nesse movimento neoescolástico, os grandes cérebros que tinha lá dentro eram, para o meu gosto, o mais desconhecido de todos, que se chama André Marx. André Marx escreveu 4 livros importantíssimos, quais o primeiro chama Psicologia Reflexiva. Para mim, a coisa é o ápice da filosofia neoescolástica, André Marx. Mas, justamente pela sua altíssima qualidade, ficou conhecido só dos estudiosos, não teve a repercussão pública.
Os outros grandes do movimento foram o Garrigou Lagrange, que foi o guru do Jacques Maritain, que o Jacques Maritain depois, pelo menos na parte política, renegou, né, dizendo, não, o Garrigou Lagrange é da direita. E, vamos dizer, para ele, essa era a crítica devastadora. Diz que o negro de direita acabou, não precisa dizer mais nada, né? Agora, o Jacques Maritain, perto do Garrigou Lagrange como filósofo, era um mico, não era mais nada. E também outros nomes aqui, grande porte, Joseph Marechal, com o livro O Ponto de Partida da Metafísica, um dos grandes livros de filosofia do século XX, e vamos dizer, o melhor expositor de Santo Tomás de Aquino não é um filósofo original, mas é um expositor excelente de primeira ordem do Santo Tomás de Aquino, que é o Antonin Saint-Ange, né, autor de um livro que, vamos dizer, para mim foi um livro decisivo na vida, que é o livro La Vie Intellectuelle, A Vida Intelectual, que foi realmente o livro que me inspirou a começar a dar cursos, né? E, muito bem, comparado com esses camaradas, o Jacques Maritain é nada. O Jacques Maritain se tornou importante politicamente. Por quê? Porque ele estava sempre ligado nos movimentos políticos, participou das polêmicas públicas mais importantes da época e depois porque era amigo pessoal do Paulo VI. Tá certo? Quer dizer, isso aí como referencial filosófico é nada. Então eu acho um pouco deplorável, lendo este livro do Gustavo Corsão com vamos dizer, tanto recuo, né? Ver que ele fala desse Jacques Maritain com tanto respeito. E eu acho que essa questão da linguagem que você usa para falar das pessoas é uma questão que deve ser decidida de maneira puramente objetiva. Quer dizer, há uma linguagem apropriada para cada assunto, para cada circunstância e para cada interlocutor. Porque a linguagem deve ser comproporcionada, né? Então, quando você vai falar de um crime monstruoso, você tem que acusar o sujeito de ser um criminoso monstruoso. Quando você está falando de uma canalice, você tem que pegar uma canalice. Quando você está falando de um erro teológico ou erro filosófico cometido de boa intenção por um grande homem, você tem que falar respeitosamente. Agora, no Brasil, a regra é trocar sistematicamente tudo isso. Quer dizer, você tem que falar com respeito de qualquer vagabundo que apareça dizendo uma mentira sórdida, entendeu? Sobre sobre o assunto que ele desconhece completamente. Você tem que tratar o negro com a maior educação como se ele fosse o senhor doutor. Dizer, olha, eu posso discutir, eu acho que nem Jacques Maritain merece um tratamento polido, tá certo? Porque Jacques Maritain era mentiroso consciente. Jacques Maritain era canalha, mentiroso, vendido. Era isso que o sujeito era. Tá certo? E filosoficamente era um homem medíocre. Tá certo? Comparado, não medíocre em si mesmo. Quer dizer, comparado com a intelectualidade brasileira, devia ser um gênio, mas comparado com os outros colegas da mesma escola, comparado com Joseph Marechal, com o seu mestre Garrigou Lagrange, era um nada. Tá certo? Agora, no Brasil, ele teve um impacto muito grande. Esse pessoal do Centro Dom Vital, todo mundo lia Jacques Maritain e badalava os sujeitos. Foi um engano, deram a importância que não tem. No Brasil vive chegando guru estrangeiro que todo mundo entroniza e cultua como se fosse um gigante. Né? Mas o brasileiro não tem senso das proporções, não tem nem conhecimento para isso. Então, para um sujeito que vinha, como o Gustavo Corsão, vinha de uma escola de engenharia, não tinha formação filosófica, né? Ele encontra um Jacques Maritain, ele pensa que ele encontrou Leibniz ou Aristóteles, entendeu? E depois, 50 anos depois, quando descobre que o nego é um vendido, que traiu a própria igreja, o Gustavo Corsão não ficou indignado, ele ficou passado. O livro é um dos livros mais tristes que eu li, porque você parece que sente as lágrimas em cada página, que sofrimento horrível, né? Do fiel, sincero que vê o seu mestre, né, querido, traindo, né, a igreja a qual a própria leitura dos livros do Jacques Maritain o havia levado lá. Visto com a distância do tempo, o Gustavo Corsão tinha infinitamente mais razão do que ele mesmo imaginava. Quem falou mal dele na época foi um bando de canalhas que não merece nem mesmo ser mencionado. Eu me lembro que tinha um camarada da Globo, um diretor da Globo, que uma vez disse, não, nós queríamos suspender a coluna do Gustavo Corsão, não por causa do conteúdo, mas porque ele estava muito chato. Eu digo, escuta, peraí,
você não pode querer que o homem que está escrevendo sobre a maior tragédia da história do Ocidente, que foi a autodestruição da igreja, e que é a igreja dele mesmo, da qual ele é o fiel, escreva isso de maneira divertida. Quer dizer, essa coisa brasileira da inversão de valores. Isso quer dizer que a obrigação da polidez e de ser interessante, de ser divertido, de ser digestivo, quer dizer, está acima do dever de fidelidade à própria natureza do assunto. Quer dizer, isto é de uma futilidade, de uma leviandade a toda a prova. Quer dizer, como é que você vai exigir que o homem seja interessante, seja divertido escrevendo uma coisa dessa? Ah, meu Deus do céu. Né? Só mesmo. Olha, eu vou até dizer quem era esse sujeito. Bom, não vou dizer não, deixa pra lá. Era um diretor da Globo. Mas, pô, asseguro, era um filho da puta. Né? Porque não há mais como tratar essas pessoas. Tem gente aqui que fica chocado porque eu xingo esse cara. Olha, tem certas pessoas onde é que xingá-las é até uma coisa de caridade, porque às vezes o nego vem com uma ideia, até apareceu um camarada dele dizendo assim, o Mário Ferreira dos Santos não era filósofo, era apenas um estudioso da filosofia alheia. O sujeito diz isso e quer uma resposta. A resposta é essa, vai tomar no cu. Você tá, que outra resposta eu posso dar? Quer dizer, eu estou falando com uma pessoa que não é que ele não seja capaz de entender a filosofia do Mário, não é capaz de ler um livro do Mário. Tá certo? E dá um palpite desse. Daí aparece outro, mais idiota ainda, lembrando uma declaração do professor Miguel Reale, mais ou menos no mesmo sentido. O Mário era um estudioso de filosofia, mas sem uma obra original. Bom, acontece o seguinte, essa opinião do Dr. Miguel, que eu conheço bem, eu era amigo do Dr. Miguel, porra. Essa opinião remonta, tá certo? Ao começo ali da década de 50, quando o Mário havia publicado o livro dele que ficou mais famoso na época, que era O Homem que Nasceu Póstumo, que era um livro sobre Nietzsche. Então ele fez uma certa fama de estudioso de Nietzsche e publicou mais 2 ou 3 livros de polêmica filosófica, mais literários do que filosóficos, na verdade, e pronto, acabou. Bom, acontece que depois o Mário um dia estava dando uma conferência e de repente ele parou a conferência e disse, turma, acabou a aula, você me desculpa, eu tive uma ideia, tenho que ir para casa escrever. E ele foi e escreveu, ficou 16 anos escrevendo, escreveu os 56 volumes do que ele chamou Enciclopédia das Ciências Filosóficas. O Dr. Miguel Reale não leu uma linha dessa Enciclopédia das Ciências Filosóficas, ele conhece o Mário da fase anterior. Pouquíssima gente leu a Enciclopédia das Ciências Filosóficas. E, mais ainda, vamos dizer, quando leu, não chegou a ler dizer, as obras, que era o Coroamento, que era a série final de 10 volumes, que começa dizer, com a sabedoria dos princípios, depois a sabedoria da unidade, a sabedoria do ser do nada, a sabedoria das leis eternas, que é vamos dizer, a obra magna do homem e um dos cumes do pensamento universal. Ninguém leu isso, quer dizer, o Dr. Miguel Reale tinha o direito de estar enganado a respeito do cara, porque ele o conheceu numa fase anterior, mas hoje em dia, depois de tudo que eu informei sobre a Enciclopédia das Ciências Filosóficas, sobretudo a parte inédita, depois de tudo que eu contei, ainda apareceu um nego dizendo uma coisa dessa, só pode ser mesmo um total incapaz. Um sujeito disse, eu não vou discutir, porque se eu for discutir, eu vou ter que humilhar o nego demais, você tá entendendo? Eu tenho que pisar no cara, transformar em bosta, tá entendendo? Então, para não fazer isso com o cara, eu já mando a merda logo, tá entendendo? Eu digo, olha, vai pra casa, moleque, vai chupar prego, não me enche o saco, tá entendendo? Quer dizer, eu posso discutir com gente grande, com gente que tenha alguma retaguarda para discutir, ou pelo menos, se não tem capacidade intelectual, que tenha uma posição pública, que pelo menos seja rico e famoso, poderoso. Agora, um merda, fracassado, coitado, tá entendendo? Então, um subnitrato pó de bosta, vem abrir a boca. Eu não sei nem como consegue falar uma coisa dessa, porra. Eu não posso responder, porque seria humilhante demais pro cara. Então, olha, vou te dar um conselho, assim, conselho de pai, vai a merda. Né? Muito bem, vamos a outro e-mail aqui. Tem um aqui que eu queria responder, porque já está atrasado.